Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o seu reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Provei-vos de bolsas que não envelhecem e de um tesouro inexaurível no céu, onde não chega o ladrão e onde a traça não rói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, neste sábado antes do domingo da Paixão, do primeiro domingo da Paixão, nós celebramos a festa de São Francisco de Paula, um grande santo, fundador dos mínimos. Ele é bem-vindo na Quaresma, porque ele teve uma vida quaresmal, mas ele não me consta, tampouco conheço a vida de todos os santos, infelizmente não, mas não conheço em outra vida de outro santo. Já havíamos comentado em outro lugar, em outra ocasião, que ele teve uma graça peculiar. A vida diz que ele viveu praticamente de pão e água. E ele era gordinho, rosado, saudável. E quando viam ele passar, falavam: nossa, olha o frade rosado, mas vivia pão e água. Normalmente os santos muito penitentes estavam como normalmente acontece, demacrados, não pele e osso. São Pedro de Alcântara e companhia. Ele nasceu e levou o nome de São Francisco porque a sua mãe era estéril. E ela fez uma promessa a São Francisco de Assis, que se ele intercedesse por ela para lhe dar um filho, ela ia colocar o nome de Francisco. E foi assim. E ele imitou São Francisco, que era extremadamente penitente, mas ao contrário, São Francisco não era gordinho, era pele e osso. Mas Deus lhe deu essa graça diferente. Não conheço em outros santos. Como estamos dentro da Quaresma, é um grande alento para continuarmos nosso jejum. Suponho que os que estão rosados e com mais gordinhos podem participar do milagre de São Francisco de Paula, ou é porque precisamos apertar os cintos, que é o domingo da Paixão amanhã, o próximo é o domingo de Ramos e começa a Semana Maior, a Semana Santa. Então apertemos nossos cintos. Mas nessa ocasião não vou contar a vida do santo, vamos nos deter no Evangelho que acabamos de ouvir. Nosso Senhor diz: para que não temais, pequenino rebanho. Nosso Senhor não diz um pequeno rebanho. Pusílios é muito pequeno. Às vezes pareceria para nós um consolo psicológico falar o que lhes direi, mas não é para consolo nosso que somos poucos, mas é para realmente vermos que desde o princípio, mesmo a igreja no auge da sua glória, sempre Nosso Senhor teve um rebanho muito reduzido. Se nós juntássemos todos os católicos fiéis a Deus até antes do Concílio Vaticano II, por um lado, a população mundial, e fizéssemos uma separação entre católicos e os não católicos. Os não católicos eram mais do que os católicos. E se nós formos um pouquinho mais para as origens, tudo começou com 12. Um trai, Judas, e se perde. Mas entre os 12 tinham 72, pouca gente, comparando com toda a multidão dos judeus, e sempre, quando vem depois a conquista pelo Império Romano, não, aí o Evangelho vai se infiltrando entre os romanos, entre os gregos, mas sempre nós fomos os mínimos em quantidade populacional. Com a crise da igreja fica muito mais evidente. Não estou a dizer, e não é nenhuma pretensão em afirmar, estaria rotundamente errado se nós pensássemos que somos os únicos católicos. Isso é um absurdo. Mesmo no modernismo existem almas, e nós sabemos que são muito mais católicas que nós,
que estão naquele banco ouvindo um monte de estupidezes, mas que temem a Deus, que rezam e que a Santíssima Virgem acaba suprindo o que eles não têm pelos sacramentos e nem pela pregação. Mas é um pequeno rebanho. Porque Nosso Senhor está dizendo não é da quantidade de batizados, é da quantidade de fiéis. E os fiéis não são os batizados somente, são aqueles que buscam a perfeição. Então, se nós temos um país que, em alguma ocasião, tivemos, por assim dizer, a dita de ser numericamente falando o país mais católico, ou um dos mais do mundo, mas se nós olhássemos com o censo de Nosso Senhor, não do IBGE, quem são os bons e verdadeiros católicos, nós teríamos dedos de poucas mãos para enumerá-los. E Nosso Senhor está dizendo, a estes não temais. O grande rebanho sempre não é porque Deus está perdendo. Deus nunca perde. Mas lembremos-nos daquelas palavras que algumas dessas semanas que se passaram, Nosso Senhor dizia que a planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada pela raiz. Então nós temos as ovelhas que Nosso Senhor conquistou com seu sangue, mas as ovelhas que não querem ouvir a voz do Nosso Senhor, elas se perdem. Porque só existem dois caminhos, existem dois, o caminho do céu e o caminho do inferno. Não existe outro caminho. Não há um terceiro, uma viela, uma passagem, não existe. Somente dois caminhos. Por isso Nosso Senhor disse, quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, desparrama, espalha. Então não há uma terceira opção. E dentre todos os batizados, foi inventada uma terceira opção. Uma opção de um catolicismo light. Porque a fidelidade é chamada de fanatismo. Aí os cintos frouxos é chamado de espírito medíocre. Mas não quer estar entre os que são chamados fanáticos, que aos olhos de Deus são chamados fiéis, pequeno rebanho, e tampouco quer estar entre a escória da cristandade. Aí se inventou um caminho terceiro, é o chamado liberalismo católico, que não tem de católico nada mais do que o nome. E esse liberalismo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o rigor do Evangelho e vai jogar como uma solda cáustica para corroer o espírito dos medíocres. Aí o que sobrar desta mistura de rigor dissolvido com liberalismo vai ser chamado de um catolicismo da moda. Aí nós vamos entender por que Nosso Senhor diz um pequeno rebanho. Porque desde o princípio, ao ouvir o rigor de suas palavras, o homem, como é a herança de Adão e Eva, tende a tirar o rigor de Cristo da pregação do Evangelho. Aí nós temos as primeiras heresias. Nosso Senhor disse que Ele era Deus. Aí os homens, não, isso é absurdo, é demais, se Ele é Deus, sua doutrina é divina. E se nós vamos contra a doutrina dEle, vamos contra a doutrina de Deus, então o que é começar a dizer? Que Ele era homem somente. Aí temos uma heresia. Aí não, Ele é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Ah, então se Ele é Deus verdadeiro, Ele é o Redentor, de fato, os sacramentos são divinos, a sua voz que ouvimos é divina, e Ele é o nosso Redentor. Aí uns creem que Ele é um ser humano, como vimos Nestório, e duas pessoas, é pessoa humana e pessoa divina. Aí como morre como homem, aí tira a obra da redenção. Ele morre como homem, mas a pessoa única de Nosso Senhor é Deus, aí tem um mérito infinito. E aí vamos vendo que cada heresia tende a desfigurar alguma verdade do Evangelho que violenta a ignorância e a estupidez dos homens que jaziam desde Adão até quando Nosso Senhor veio, na ignorância das trevas e na sombra da morte. Com o passar do tempo, aí estamos no começo do século passado, os católicos liberais vão olhar para trás e ver toda a escória de pecados contra a fé
e vão tirar o mais grotesco e assustador, porque todas estão anatematizadas pela Santa Igreja, com concílios ecumênicos condenando todas essas heresias, mas vão dissolver isso daí no mais grotesco e vai colocar dentro da Igreja, e o nome disso chama modernismo. De tal modo que alguém que siga o modernismo clássico é um católico, entre aspas, porque aos olhos de Deus não é, mas não é nem dos fanáticos tradicionalistas, como somos chamados por eles, e nem da escória do fundo daqueles católicos de IBGE, chamamos assim, aqueles que vai na missa no domingo de Ramos e no domingo de Páscoa. E aí temos o catolicismo, que é a mistura do que sempre foi ensinado, diluído com a solda cáustica do ecumenismo, liberdade religiosa. Vaticano II é o grande dissolvidor de verdades de fé, e aí isso é chamado de catolicismo correto. E aí vamos olhar que quem pensa como Cristo no meio disso? Aquelas poucas senhoras de cabelos grisalhos que têm um terço na mão, que quando o padre diz uma estupidez, elas estão surdas à voz deles, seguem católica aos olhos de Deus. Agora, a grande massa dos batizados se agradam, porque é permitido atos conjugais sem matrimônio, é permitido os preservativos da vida, é permitido o controle de natalidade, filhos numerados quando quiserem, tudo isso é permitido. Por quê? Porque esta é a voz do modernismo. Ninguém quer cruz. A missa virou uma festa, chega de penitência, freiras penduram seus hábitos, bispos andam de shorts, padres andam seminus nos Instagrams da vida, porque temos que curtir a vida. Deus é misericórdia. E tudo isso, rigor de penitência, de fome, de silício, de jejum, acabou. E quem acabou com isso? A junção do catolicismo verdadeiro com aquele raspa do tacho do fundo que fica depois que uma água turva acalma de lama, do lodaçal, juntam isso daí, que é a obra do Vaticano II, que é chamado de católico. Aí vamos entender porque Nosso Senhor fala, não tem mais pequenino no rebanho, porque os que pensam como Cristo pensa, os que dizem o que ouviram da voz de Cristo e vivem o Evangelho com toda a radicalidade, são poucos, e por isso são poucos os que se salvam. Porque Nosso Senhor, eu repito, quem não está comigo na radicalidade, na cruz, na penitência, nos 10 mandamentos, na generosidade da fertilidade, no matrimônio fiel até a morte, quem está comigo assim se salva. Pequeno rebanho, poucos. E quem não está comigo assim está contra mim. E aí nós vemos um catolicismo liberal que aos olhos de Deus se levanta contra Cristo como seu inimigo, vestido de católico, mas por detrás é um herege que luta contra a verdade do Evangelho e no fundo é um cismático, porque faz uma instituição paralela à Igreja de Cristo. Então, queridas almas, se o pequeno rebanho não pode temer, o grande rebanho deve tremer. Porque tanto o pequeno rebanho, que são os fiéis, como o grande rebanho dos infiéis, nós veremos a Cristo como juiz, todos nós, e Ele vai pedir conta de tudo. E fomos fiéis, não fomos liberais, não controlamos a natalidade, não usamos coisas anticonceptivas, pois é, mas isso é um aspecto. Nosso Senhor quer tudo. Por isso a nossa querida e tão estimada Quaresma vem para sacudir-nos. E o que cair do que a Quaresma sacode são frutos podres ou atrofiados que não servem para se apresentar a Deus. E se nós não temos frutos podres, é porque nem folhas e nem crescemos ainda. E aí nós temos esperanças, porque enquanto respiramos, é tempo de lutar para a nossa salvação. Mas se nós queremos ser dos pequeninos, nós temos que realmente depor aos pés de Cristo tudo que se opõe à sua doutrina. Temos que pensar como não podemos rezar como estamos aqui no segundo sábado dos primeiros sábados do mês, Imaculado Coração de Maria. Se nós não pensamos como Cristo, Nosso Senhor vai chegar no juízo e falar, eu não te conheço.
Falar, mas eu fui aos sábados, vim de longe, Senhor, fui de longe receber-vos para honrar a vossa mãe. E nosso Senhor falou, mas você não pensou como eu pensei? Você comeu minha carne, mas não deixou se transformar no outro Cristo? Bebeu meu sangue e usou a vitalidade da graça para o quê? Para perdê-la? E nosso Senhor, não conheço. Posso chegar de barrete, casula romana, e se eu não faço a mesma coisa, nós não fazemos, nós que ensinamos, não vivemos o que ensinamos, nós vai dizer, Leandro Neves, não te conheço. A sentença serve desde o mais alto eclesiástico ao mais simples de uma criança batizada que também vai ter que passar pelo juízo de Deus. Todos que morrem passam pelo tribunal de Cristo. Assim que nós não podemos, queridas almas, nos contentar com catolicismo meia boca, a meias. É verdade que nós levamos uma vida e lá no modernismo nos deixaram com muita ignorância, tantos, gastamos nossa boa vontade fazendo o que achávamos que era o catolicismo verdadeiro e chegamos aqui cansados, mas Deus sabe disso. Mas mesmo cansados, nós podemos encontrar nele o nosso repouso e, repousando em Cristo, recobrar forças para lutar o combate que ele nos colocou agora, que é o combate pela verdade. Mas temos que conhecer a verdade conhecida, para ser a nossa espada contra o erro, a ignorância e todas as coisas que se espalham na face da terra com o nome de catolicismo. Então, o pequeno rebanho fiel não pode ficar com medo, porque tem a Cristo como juiz, mas viveu como amigo de Cristo. Agora, o rebanho fiel, que se contentou com este mundo, já tem a Cristo por inimigo. Como ele disse, quem não está comigo, como seu amigo fiel, está contra mim. Não existe um caminho paralelo. Liberal, modernista, é um caminho que não existe aos olhos de Deus como algo que leve a Ele. Por isso, não é por gostarmos de coisas antigas, não é porque, de fato, o antigo é muito mais belo, não é pela beleza do corte das casulas romanas ou de um barrete que aqui estamos. É porque essas coisas expressam perfeitamente, e a missa que ouvimos e que celebro, o catecismo que ensinamos e os senhores aprendem expressam perfeitamente como eco da voz de Cristo, e por isso nós, mesmo perseguidos, vamos seguir até a morte com a graça de Deus. E se nós gostamos, favorece e faz muito mais fácil. E se nós não gostamos, bom, tem que amar a verdade, e a força do amor à verdade nos faz sofrer as consequências para seguir a Nosso Senhor, desde as catacumbas ou no auge da glória do reino da sua igreja, numa catedral gótica, e cada um em sua paróquia, como era antes do concílio. Agora, para que os senhores vejam que Nosso Senhor está realmente, em palavras modernas, pedindo radicalismo, ele vai dizer o seguinte: aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Simples, simples. Na vida de Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, conta o seguinte: como ele acreditou na letra e na alma do Evangelho. Nosso Senhor disse, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Morreu um homem muito rico e impiedosíssimo em Pádua. E Santo Antônio mandou abrir o corpo dele e viram que ele não tinha coração. Ele viveu como se não tivera. Aí Santo Antônio falou, abre o cofre. Lá dentro está o coração deste homem. E ao abrir o cofre deste homem, o seu coração estava em cima das suas riquezas. O seu coração de carne, ali estava. Porque é verdade, hein? O nosso coração está onde nós amamos. E o coração, aonde estará o nosso coração neste momento? Devia abrir o sacrário e encontrar o coração, a começar pelo do padre, mas de todos os senhores, porque devia estar em Nosso Senhor o nosso coração. Por isso a igreja diz o quê? Sursum corda, corações para o alto. E qual a resposta? Nós o temos para o Senhor, é dele. Não é do mundo, não é da carne, não é das músicas lascivas, dos joguinhos, tampouco do videogame. Não é do videogame. Não é tampouco do YouTube, sim senhor. Não é de quem? Da opinião pública, das modas. Se abrir algumas confecções de modas vaidosas, tem um monte de coração, vira um açougue. Ali, sim senhores,
Por quê? Porque aonde o nosso coração vai repousar naquilo que nós amamos. E então nosso Senhor está querendo o quê? Corações. Temos que arrancar e colocar lá nas mãos dele, porque este é o pequeno rebanho que leva literalmente o que ele disse. Aonde está o tesouro? Qual é o nosso tesouro? Cristo. Quem pagou as nossas dívidas com o Eterno Pai? Cristo. Quem deu a vida por nós como benfeitor? Cristo. Quem nos dá a sua vida para que com a sua vida vençamos o pecado? Cristo. Então ele merece o quê? A nossa vida inteira, inclusive o nosso coração que está aí batendo, até o dia que ele estralar o dedo e colocar um basta e vai parar de bater e vamos nos apresentar diante desse juiz. Este pequeno rebanho é o que vive para agradar a Deus. E isto custa não andar conforme as modas, não seguir as falácias do mundo e, em definitiva, com a mesma palavra, terceira vez mencionada, e repito, viver o Evangelho radicalmente. Porque só assim o nosso coração vai sair do nosso peito e ir para as mãos de Deus. Então, peçamos esta graça aqui, que honramos o coração imaculado da Santíssima Virgem, Nossa Senhora. Peçamos a graça. Aonde está o nosso coração? Se tiver, pode estar na mão do diabo. Enquanto nós estamos vivos, Nossa Senhora pode resgatar nosso coração. Por isso nós honramos o coração imaculado de Maria, porque ela pode fazer com que os corações voltem para Deus enquanto vivemos. Então vamos desagravar Nossa Senhora e vamos pedir que ela, de fato, devolva o nosso coração, que tantas coisas ou nós entregamos, ou foram sequestrar o nosso coração e temos que fazer com que ele volte para Deus. Então, peçamos, sem cessar, com insistência, com a preocupação que nós devemos ter para a nossa salvação, de fazer parte desse pequeno rebanho e ter os nossos corações lá no alto, no céu, para chegar até lá, e para isso viver o Evangelho, viver a doutrina católica integralmente. Todos os pontos e vírgulas. Do véu à saia, a obedecer os deveres de Estado, a fazer penitência, a viver em espírito de oração, a saber dizer não ao pecado e fugir das ocasiões do mal e a vencer-nos cada dia, porque este é o pequeno rebanho que se salva. Então peçamos essa graça ao coração imaculado de Maria, porque Nossa Senhora, mais do que nós, ela nos ama. Nosso Senhor disse: amai o próximo como a si mesmo. Imagine o amor que a Santíssima Virgem teve por ela mesma. Este é a medida do amor de Nossa Senhora de caridade para conosco. Por isso ela se preocupa, por isso ela chora, por isso ela aparece, desce do céu e fala: meus filhos, acordem, despertem enquanto há tempo. É o inferno que está querendo vos seduzir, acordem. E por que ela faz? Porque nos ama, porque é nossa mãe. E sabemos o que é ter uma mãe que nos ama muito, que acorda cedo, que cuida de nós, pois Nossa Senhora não dorme preocupadíssima com nossa salvação, e por isso ela rasgou o peito em Fátima e mostrou o coração dela, para que o nosso coração volte para Deus. Por isso aqui estamos, por isso devemos honrá-la, e quando estiverem as seduções falando alto no nosso ouvido, não deixemos que o diabo leve o nosso coração, então apelemos o socorro eficaz a nossa Mãe Celestial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.